O miliciano mais procurado no Rio de Janeiro se entregou à polícia. Sim, e foi transferido a um presídio de segurança máxima. Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, se entregou à Polícia Federal no último domingo após negociação com os advogados. Ele estava foragido desde 2018 e é acusado de envolvimento em recentes ações criminosas que afetaram a zona oeste da capital, como, por exemplo, o ataque a mais de 30 ônibus em outubro deste ano. Em entrevista coletiva, o secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, afirmou que Zinho tem muito a dizer e espera que o criminoso colabore. Vamos ouvir um trecho da declaração do secretário. A prisão do líder de uma organização criminosa não encerra o trabalho, ao contrário, ele abre novas possibilidades de investigação, porque não adianta você prender um líder porque ele rapidamente é substituído. Nós temos que ir no coração das organizações criminosas, desmontando suas conexões políticas, suas conexões financeiras, para devolver a autoridade sobre o território ao Estado, ao povo do Brasil e do Rio de Janeiro. Olha, o Zinho, ele assumiu a frente da milícia de Campo Grande, Santa Cruz e Paciência, todas na Zona Oeste Carioca em 2021. Logo em seguida, 2 meses após a morte do antigo líder, que era o seu irmão, o Wellington da Silva Braga, que é o Eco. Antes de se tornar o líder da milícia, Zinho estava ligado a autoridades de lavagem de dinheiro do grupo, principalmente na Baixada Fluminense. Bom, vamos conversar um pouco. Renato Batista, vamos conversar com você e vamos girando a mesa por aí. O líder da organização criminosa se entregou à polícia. Muito bem. Logo, ele já não é mais o líder da organização criminosa. A organização criminosa já tem um novo líder. E ela continua operando nas mesmas bases. Eu pergunto, até que ponto isso é uma notícia animadora ou até que ponto ela muda pouco a situação? Ou seja, você já tem um novo líder, mas a organização continua a mesma. Rapaz, isso é enxugar gelo. Já vai ter um novo Zinho aí, com outro apelido tão peculiar, assumindo a milícia no Rio de Janeiro. Por quê? Porque o Estado brasileiro se tornou um narco-estado. A gente permitiu com que as milícias, com que o crime organizado operasse sem que nós tratássemos isso com a normalidade que é necessária tratar essa situação. Todos os brasileiros sabem onde operam as milícias, as máfias, o crime organizado, sabe os setores em que eles costumam investir os seus recursos para lavar dinheiro, sabe onde eles atuam, sabe onde eles estão e nada é feito. A gente vê na televisão falando de, olha, a milícia de determinada área que toma conta de determinado território está em briga com outra milícia que detém parte de território. Isso é um absurdo. A gente está falando de guerras aí ao redor do mundo, de invasão. Aqui no Brasil, a gente tem parte do território brasileiro que não é controlado pelo Estado. É controlado por milícia, é controlado pelo crime organizado. Ou se declara guerra de verdade a essas organizações, ou elas vão continuar se entranhando nas instituições, vão continuar aumentando a sua captação de recursos. Em breve, eles vão estar mandando mais do que nunca aqui no Brasil. Ou a gente declara guerra com essa gente, prende todo mundo, prende toda essa turma, ou a gente vai continuar vendo o crime organizado tomando conta do Brasil. Mônica Rosenberg, mas como prender? Desde o início do governo Brizola, as organizações criminosas tomaram conta do Rio de Janeiro. Tem um exemplo que é El Salvador. Lá isso foi feito. Nossa, cara, que exemplo. Mas eu acredito que aqui, Renato, nós, pela nossa Constituição, seria difícil, ele não implementaria esta medida. Então nós temos que procurar... Nós temos que procurar com Mônica Rosenberg. Igual a Venezuela. Mônica Rosenberg... Lá tem fraude? Igual a Venezuela. Mônica Rosenberg... Renato Batista, por favor. Mônica Rosenberg, nós precisamos buscar alguma solução dentro da nossa Constituição e nosso ordenamento jurídico. Você tem, desde o início do governo Brizola, as organizações criminosas se alinharam de tal forma nos morros cariocas que hoje, para você ir, por exemplo, a uma balada num morro carioca,
um barzinho que fica lá, que eles exploram, que só até atraem público, porque é uma coisa diferente, você só pode subir no mototáxi do crime organizado. Aí você passa no meio de criminosos armados com metralhadora. Tem vídeos mostrando a polícia militar subindo para pegar o arrego. Não quero generalizar, mas infelizmente isto acontece. Então é um poder de simbiose com o poder público muito grande, muita corrupção e também o crime organizado ele domina economicamente parte das forças de controle. Quando invadem, sobem o morro, tiroteio, balas perdidas, morrem pessoas, mas também não resolve. Então, nós chegamos num ponto em que estamos falando da prisão de um dos principais líderes de uma organização criminosa, que é uma medida irrelevante, quase irrelevante. Olha que as próprias palavras do secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, prenderzinho não resolve segurança. Ele está falando óbvio. Mônica Rosenberg, a que ponto chegamos? É exatamente o problema. Se não agir na causa, não adianta, Renato, declarar guerra e prender todo mundo. Não vai resolver o problema no longo prazo. O Brasil tem uma mania de achar que vai resolver na canetada e fazendo a guerra. Nós fizemos a guerra à corrupção. Olha onde nós estamos hoje, voltou para trás. Tem que ter um olhar de prevenção, tem que entender onde está a raiz desse problema e resolver o problema. Investir em educação, como a gente estava falando, investir em esporte, investir em outras políticas públicas que não é encher cadeia, porque isso não vai resolver. O que está acontecendo no Rio de Janeiro, lá a crise é agudíssima, acontece aqui em São Paulo, no Guarujá, as milícias dominando a guerra contra o tráfico, não é com mais bala que se resolve. Posso só fazer uma réplica rápida? Por favor. Porque eu dei um exemplo aqui, eu quero que, se não se resolve dessa maneira, me diga por que resolveu em El Salvador, que era um dos países que tinha 103 homicídios a cada 100 mil habitantes e passou um ano sem ter um homicídio. Na Coreia do Norte porque prendeu mais de 40 mil pessoas, prendeu mais de 40 mil vagabundos. Vai ver se as gangues, vamos ver se as gangues estão lá operando até agora. E o problema não é guerra, não. A gente não declarou guerra ao crime organizado. Muito pelo contrário. O Estado brasileiro se tornou amigo daqueles que eles deveriam estar combatendo. Felipe Monteiro, mas nós estamos com 1 milhão de presos. Dentre esse 1 milhão de presos, tem aí uns 1.000 e poucos que estavam ali na passeata de Brasília, desarmados. Mas temos 1 milhão de presos, metade deles são presos provisórios. A prisão por si só não resolveu. Nós temos polícias militares aí muito equipadas, temos a polícia civil, tem polícia federal, agora a guarda municipal vai poder também efetuar prisões, mas é quase que enxugar gelo. Não seria o caso de se buscar um ensino em período integral, pleno, complementado com atividades esportivas, com a família se integrando à escola? Não seria uma maneira de tentar estancar, sem investir pesado na educação? Nós vamos continuar combatendo cada vez com menor eficiência o crime organizado. É o tonel das virgens danaidas, que não tem fundo, ou seja, elas retiram com esses baldes sem fundo água do oceano. Nunca vai resolver. Então, nós ou mudamos a política e tentamos enfrentar o problema da segurança sob um ponto de vista macro, com uma visão mais ampla, ou nós continuamos. É a mudança da legislação. Muda a legislação, tá bom. Acaba com a audiência de custódia, como eu vi na discussão hoje no Morning Show. Sim, mas e aí? Chega um momento que você vai prender 40 mil pessoas, como foram feitas a prisão em El Salvador. Aqui no Brasil, 40 mil pessoas não resolveria nada. Seria um número muito pequeno em relação à proporção de presos, Renato Batista. E mesmo assim, é dentro da cadeia que o crime organizado se prepara os crimes. É lá dentro que eles estabelecem como atuar criminosamente. Então, hoje a gente tem que pensar nas gerações que estão nascendo agora, tentar recuperá-los, os jovens que se encontram hoje também desassistidos, porque sem isso, não é questão de querer trazer para um discurso sociológico. Eu acho que essa é uma visão pragmática, mas eu queria ouvir o meu querido amigo Felipe Monteiro. A questão de segurança pública é uma questão muito mais profunda do que as pessoas querem levantar. E eu fico impressionado é que a todo tempo, todo momento, a solução da direita é mais bala, mais prisão, quando você sabe que isso não resolve. Quando eu vejo, por exemplo, o Renato Batista falar do exemplo de El Salvador, eu já vejo uma contradição clara dele, porque ele bate no peito falando que é a favor da liberdade e El Salvador, para instituir a política dele,
resolveu suspender os direitos e liberdades civis. Olha só, El Salvador suspendeu a liberdade civil, Você tá mal informado. direito de defesa. Você tá mal informado. É impressionante. Você tá mal informado. E aí você, tá mal informado. aí você El Salvador declarou estado de emergência aprovado pelo Congresso. Deixa eu acabar de falar. Aprovado pelo Congresso. Suspendeu direitos civis. Aprovado pelo Bom, Congresso. vamos fazer o seguinte, já que vocês estão polemizando, Os direitos civis. mas qual a sua visão, pelo menos de médio e longo prazo, já que essa notícia, prendemos o líder de uma grande facção, serviu para o governador do Rio de Janeiro fazer um pouco de média lá no Twitter dele. Só isso. Mas em termos de segurança pública, não há grandes avanços. Não há grandes avanços, né? Então a gente tem que pensar a segurança pública de uma forma completamente diferente. A política pública de segurança no Brasil é a mesma faz 30 anos. Não teve nenhuma mudança profunda. Entra governo, sai governo, e a mesma política de segurança pública, que é a política da guerra às drogas, que a gente está perdendo. Está perdendo de goleada, de goleada. Quando eu vejo, por exemplo, as pessoas defenderem que o problema do Brasil é a impunidade, as pessoas esquecem que os presídios do Brasil são fábricas de fazerem pessoas piores. Ou seja, se você prende um assaltante de celular, ele vai sair da prisão estuprador, traficante. Ou seja, temos que pensar a política de segurança pública junto com a reforma do sistema presidiário do Brasil. Temos que pensar a segurança pública numa concepção muito mais moderna. Antigamente, Capês, inclusive foi consolidado na Constituição Federal, a responsabilidade pela segurança pública são dos estados. No entanto, o crime organizado está no nível nacional. Ele se organiza de forma nacional. Ou seja, nós temos que ter políticas públicas de segurança que façam facilitar a integração e a cooperação entre estados, entre vários estados, entre estados e União Federal, por exemplo. A gente não tem isso. Nós temos que ter, por exemplo, uma política que faça a integração de fato entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eu lembro quando teve aquela situação no Rio de Janeiro, que o pessoal botava fogo no ônibus, a Polícia Civil sabia que ia acontecer aquilo, sabia quem estava por trás daqueles atos, mas não comunicou a Polícia Militar, porque eles não conversam. Uma simples integração, que não é tão simples assim, porque a gente sabe da complexidade das duas instituições, poderia ajudar a resolver o problema. Aí eu concordo com a Mônica também. A questão é profunda, envolve desenvolvimento econômico, envolve educação, envolve melhorar a vida das pessoas. Sem uma política integrada de segurança pública com educação, com saúde, com outras áreas, cultura, não é? Nós não vamos sair do lugar. Pelo contrário, os indicadores vão ficar cada vez pior por conta da política pública falida que o Renato Batista apoia. Bom, Ricamelo, antes do Renato Batista, ele citou o Renato Batista, eu vou dar a palavra a ele, mas antes eu queria conversar com você. Também existe uma questão clara que é de impunidade. O sujeito pratica um assalto à mão armada. Ele sabe que logo depois ele vai estar na rua novamente. Estará. Passa um ano e meio, às vezes até com uma liberdade provisória. Pratica um crime hediondo, um homicídio. Já está na rua a Suzane Richthofen, os irmãos Cravinhos, os assassinos da Daniela Pérez, um deles até já morreu, mas a Paula Tomás está livre. E você vê nos Estados Unidos, você pode assistir os programas mostrando crimes que são hediondos, a gente pega prisão perpétua. Eu não estou nem falando em pena de morte, ele pega a prisão perpétua, pega 60 anos sem direito a condicional. Então ele sabe que ele vai ter uma resposta imediata. Agora, o crime organizado também ele não tem a temibilidade pelas consequências. Nós tivemos alguma mudança, mudamos o regime disciplinar diferenciado com o pacote anticrime, ele ficou mais rigoroso, mas não é suficiente. Então, acho que teria que ter uma dupla medida. Na origem, que é a prevenção, atuando nessa área da educação, diminuindo o abismo social, injustiça social, gastando melhor o dinheiro público. E no outro ponto, tendo uma resposta criminal que desperte aquilo que Ferri chamava de contra-espinta, quer dizer, o contra-estímulo. Você tem medo das consequências. Hoje não tem. Então, ele já se entregou. Ele se entregou porque ele sabe que ali deve ter provavelmente negociado algumas condições especiais dentro do presídio. Ou seja, é mais para dar uma satisfação para a sociedade, embora a gente tenha também que não só ver o lado negativo disso, é um criminoso a menos. Mas não é o que vai solucionar. Sem dúvida, Capês. Vamos lá. O crime, a gente está falando de crime organizado. E um crime organizado você só combate com políticos, ou com um país, ou com políticas organizadas. E a gente não tem política organizada.
E desde o começo da base, que de fato é dar melhor saúde, melhor educação, dar melhores condições para que aquele jovem, aquela criança de 6, 8, 10, 12 anos, é uma criança, para que ela não tome a decisão que lhe parece mais fácil de embarcar no crime organizado que está lá do lado da porta da casa dele. Por quê? Porque o Estado não chega até essa criança. E essas crianças que a gente vê de 10, 12, 13, 14 anos matando gente, com arma na mão. Cara, é uma tristeza. Você que é pai, imagina uma criança, um filho seu, novo, com uma arma na mão, matando ou morrendo, como se fosse uma brincadeira de videogame. É assim, aqui que a gente colocou as nossas crianças no nosso Brasil. Por quê? Porque o Estado não chega até essas pessoas. Por quê? Porque não tem educação, direito para essa pessoa. Então a gente estava falando de educação, mas educação sério. Sabe qual é o problema que eu vejo muitas vezes com os políticos? Muitas vezes no Congresso, não sei o quê, que fica de blá, blá, blá. Ah, vamos melhorar a educação, vamos melhorar o IDH, o PISA, não sei o quê. Pô, mas eu não vejo de fato na ponta. Eu não vejo, de fato, mudança na ponta. Eu converso com as pessoas que têm filhos em escolas públicas e falam que a escola é horrorosa, que a criança não aprende, que, de fato, ela não evolui. E se ela não evolui, ela pega o primeiro caminho mais fácil, o primeiro atalho que chega é o atalho, de fato, para o crime organizado. E o crime organizado é realmente... Eles são muito bons, eles se organizaram. Em 20, 30, 40 anos, dominaram o país e a gente vai se tornando refém desse crime organizado. Então, de fato, só que esse crime, a gente tem que cada vez mais falar mais de como que os líderes das facções são tratados lá em Brasília e tudo mais. O cara tem 2 horas de banho de sol por dia, 22 horas ele fica sozinho. A gente deveria estar falando isso o tempo todo, porque pro cara falar assim, não, peraí, se eu for preso, não é que eu vou ficar lá num clube conversando lá com a broderagem lá com os caras, não. Eu vou ficar 22 horas sozinho. E não tem televisão, não tem livro, não tem o que fazer. Não sei nem se tem uma caneta pro cara escrever. Tá? Pode ser que tenha. Mas vamos lá, mas não tem o que fazer. Ou seja, são 22 horas sem fazer 2 horas olhando pro sol. Isso que a gente tem que fazer, que o professor Capês está falando aqui, é esse tipo de comportamento que eu tenho que falar. Que você vai fazer isso, cara? É isso que você vai ter. Ah, você vai matar alguém? Você não vai sair daqui a 10, 12, 6 anos, porque aí você tem um bom comportamento, aí trabalhou na prisão, aí fez um monte de coisa, aí o cara tem um pouco de dinheiro, um pouco de recurso, consegue fazer um monte de estripulia, consegue sair muito antes das prisões. Quer dizer, o bandido não tem medo da cadeia hoje. O bandido tem medo da cadeia. Não, claro que não. Ele sabe que... Primeiro, ele sabe que a cadeia é legal. Ter todos os brothers lá, ele vai ficar um bandido ainda melhor. É a universidade do crime. Muitos até escolhem quando voltar pra cadeia. Cadê legal? Bom, não, é assim que o criminoso vê. Porque se ele não visse dessa maneira, desculpa, ele não tava, de verdade, desde criança, criança, quis dizer é o seguinte, entrando pro crime. Ô, Rica, só uma coisa. Não, tô exagerando quando um ele pouco. diz, não é que tá exagerando. Cadeia é legal. Ele tá dizendo o seguinte, não é tão ruim a ponto de criar um pânico, um terror. Claro que ninguém quer ficar preso. Mas o crime organizado hoje, ele negocia regalias dentro do sistema carcerário. Entrada de mulher quando ele quer, entrada de bons alimentos, uma certa liberdade de circulação. O que ele tem medo é ficar fechado numa cela, no regime disciplinar diferenciado, tomando 2 horas de banho de sol por dia. Ele tem medo disso, ou seja, do isolamento. A cadeia, claro que não é legal. Costumo dizer, os muros são altos, não para impedir que as pessoas invadam, mas para impedir que as pessoas fujam. Porém, não aterroriza tanto. Agora, você disse que o Renato Batista tinha uma visão ultrapassada e fracassada de segurança pública. Achei até deselegante. Eu queria dar a palavra ao Renato Batista. Olha, Capês, bom, eu estou citando aqui casos de outros países, como o caso de El Salvador, porque acho que quando a gente for debater segurança pública, aliás, qualquer tipo de política pública, a gente deve olhar as melhores experiências internacionais. E El Salvador está sendo bem sucedido na questão de segurança, sim. E o presídio que foi feito lá, que é o maior presídio das Américas, onde estão presos mais de 40 mil bandidos, é um presídio de segurança máxima. Vagabundo lá não tem regalia nenhuma. Fica preso e recebe a punição que merece. Aliás, o direito penal vem nessa linha de dar punição para aqueles que cometem crime. Esse é o primeiro ponto. Não é garantir ressocialização do preso, é punir aquele que cometeu crime. Segunda coisa... A política de segurança é sempre a mesma. Eu quero saber qual é a política de segurança da esquerda. Qual é a política de segurança da esquerda? O que a gente escuta falar é sempre a mesma coisa. É desencarceramento. Como se no Brasil tivesse muita gente presa ao ponto da gente ter que liberar os bandidos para eles estarem na rua.
como já está acontecendo agora, aí já que é época de saidinha. Qual é a política de segurança da esquerda? Achar que a gente não tem que reduzir a maioridade penal para que menores de idade continuem roubando e matando as pessoas nas ruas? Renato, uma coisa, dentro do seu raciocínio, hoje o sujeito ele entra no regime fechado, que é do presídio. Depois de um certo tempo, ele pode progredir para a colônia penal agrícola. Exato. Não tem colônia penal agrícola, não construíram. A gente tinha que ficar dentro de uma fazenda, de uma indústria, produzindo, trabalhando numa segunda fase de ressocialização. Não tem colônia penal, então ele vai para a rua. Quando ele vai para o regime aberto, não é ficar do jeito que existe hoje, total liberdade. Regime aberto é voltar à noite para dormir numa casa do albergado. É passar sábado, domingo, feriado na casa do albergado. Mas não tem casa do albergado, então a gente fica na rua. E aí o que acontece? Ele cumpre uma parte da pena e logo ele vai para a rua, ele ganha a liberdade. E nós estamos falando isso. Ele não tem mais medo da prisão. Ele sabe que o que pior pode acontecer para ele não é tão ruim assim. Exato. E isso tem que ser discutido, você está colocando bem. E tem muitos deles que, em determinado momento, quando já vê que a encrenca chegou pro lado deles, eles verificam um dia para eles se entregarem na polícia. Foi o caso aqui do Zinho. Ele falou, olha, semana que vem eu vejo de ir para a cadeia. Como se a cadeia fosse até, e é muitas vezes, um local até mais seguro para esse tipo de bandidagem, porque lá eles estão com os comparsas deles, sendo que eles deveriam estar num presídio de segurança máxima, separado com aquelas pessoas que cometeram crimes das mais diversas escalas. É isso que a gente devia estar discutindo. E, infelizmente, o que tem hoje é só essa discussão vinda da esquerda de não podemos reduzir maioridade penal, temos que desencarcerar, legalizar as drogas que vai resolver o problema, e a gente não ataca o problema na raiz, que é a seguinte... Sim. O crime organizado dominou parte do território brasileiro. Nós já sofremos uma invasão. Assim como a Ucrânia sofreu a invasão da Rússia, nós já sofremos uma invasão aqui no Brasil. Olha, o território Renato, brasileiro está tomado. O Brasil não é um grande produtor de cocaína e outras drogas. Quem entrega essa cocaína, quem entrega essas drogas para o crime organizado? O Brasil, os criminosos não fabricam as armas em seus redutos. Eles não fabricam armas no morro. As armas chegam até lá. Quem entregam essas armas a eles? Então, na origem do crime, ele é abastecido por uma rede criminosa muito maior. E que nós estamos só ali na superfície. E mesmo nessa superfície, nós não conseguimos intimidar os criminosos. Então é preciso, sim, claro, fazer uma política mais ampla, cuidar das gerações dos jovens que estão chegando aqui, desse abismo social, mas também, é verdade, é preciso mudar o nível de resposta criminal que não intimida. Não é só a legislação também, a interpretação da legislação também e a execução da legislação também. Não intimida o criminoso e aí, quando vale a pena se tornar criminoso, a criminalidade fica difícil de segurar. Posso só dar mais uma sugestão rápida? Então, uma sugestão, nós vamos entrar... Nós vamos entrar, só um minuto, Renato. Eu vou dar a palavra a você e vou dar a palavra... Pedir só que você rápido, porque o Luca Bassani está aí para falar da guerra, está tendo uma situação muito complicada ali na região do Mar Vermelho. Isso vai afetar a economia mundial, nós estamos no risco de uma escalada. Eu quero ouvir o Renato Batista e rapidamente o Felipe Monteiro. 10 segundinhos. 10 segundos e você fala. Só para dar uma sugestão ao nosso telespectador, assisti um documentário chamando O Que Vale, é o escrito que mostra a cultura do jogo do bicho no Rio de Janeiro e como as máfias e o crime organizado está entranhado e houve uma permissibilidade do setor público, das instituições, para que eles florescessem. Tanto é que muitos bicheiros acabaram sendo presos e depois tiveram decisões favoráveis nas cortes superiores de habeas corpus para eles poderem manter a sua hereditariedade no crime. Bom, só para manter aqui o equilíbrio do debate, Felipe Monteiro tem a palavra. Uma sugestão aqui. Eu tenho que falar 5 minutos para equilibrar o debate com o tempo que ele tomou aqui. Peraí, calma. Vamos lá para o Bassani. Vamos lá. Felipe, tá. Desistiu. Foram colocados vários argumentos, foi usado um tempo grande, mas as ideias são as seguintes. Aumentar a temibilidade do criminoso em relação às consequências, a forma da execução da pena, a legislação melhorando as penas e estabelecendo novas regras para cumprimento de pena, sobretudo o período que ele passa para o regime semiaberto, que não tem regime semiaberto. Então, essa questão da temibilidade. Você não concorda com isso? Tudo não faz nenhum sentido. Vamos ouvir, então, Você não muda a segurança pública do Brasil pensando só em aumentar a pena, melhorar a questão da impunidade, como? reduzir a questão da maioridade penal. Isso tudo são receitas do fracasso.
O mundo todo que foi por esse caminho fracassou e nós estamos fracassando. A guerra às drogas, que é essa postura arrogante de achar que tudo se resolve com mais polícia, mais prisão, é que deixou a gente nesse sistema de segurança pública completamente falido e combalido. Eu concordo com você no ponto, Renato, quando você fala que a esquerda não tem projeto de segurança pública. Segurança pública realmente é um tema que a esquerda não gosta de discutir, a esquerda não gosta de propor alternativas. Infelizmente, a gente tem que participar desse debate e propor políticas públicas de segurança muito melhores do que você está propondo. E outro ponto também que me desagrada é quando você usa o exemplo de El Salvador, né? É bom as pessoas que estão em casa saberem como é que funciona lá. O presidente, junto com o Congresso, fez uma lei declarando estado de sítio em El Salvador, diminuiu, reduziu totalmente os direitos e garantias fundamentais, ou seja, o Estado pode prender você, Renato, sem nenhum tipo de contraditório, levar para a prisão. É esse o país que você quer? Claro que não. O Estado pode, por exemplo, pegar a tua correspondência que você troca com uma pessoa e violar essa correspondência em nome da tal segurança pública. É esse o Estado que você quer? Claro que não. Eu quero processos claros, eu quero garantias. Eu sou de esquerda e, ao contrário do Renato, eu defendo a liberdade plena dos cidadãos. Por isso que eu me coloco contra essa liberdade postura autoritária de El Salvador. O Felipe Monteiro deu a palavra, Renato Batista, foram colocadas as posições.